Doutrina 1. Conceito de doutrina. Doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, organizadamente. É o conjunto de princípios que servem de base ao cristianismo, compreendendo desde o ensinamento, pregação, opinião das lideranças religiosas, desde que embasadas em textos de obras bíblicas escritas, como regra de fé, preceito de comportamento e norma de conduta social, referente a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e salvação. 2. Conceito de doutrina no Antigo Testamento. Doutrina, hebraico xqlekash, dt. 32, 2. PV 4, 2. Provérbios V9, 9. Provérbios 13 e 14. Ensinamento, ensino, percepção, capacidade de persuasão. Palavra proveniente de lakash, que significa tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar esposa, arrebatar, tirar, carregar e ir embora, tomar em casamento. A doutrina escorrerá suavemente em todos os lugares. Além disso, é uma boa lei que dá instrução ao sábio e ensina aos justos uma fonte de vida e como se desviar dos laços da morte. Doutrina, hebraico HRWT Tovra ou HRT Tora, Is. 28, 9. Is 29, 24, lei, orientação, instrução, orientação, humana ou divina, conjunto de ensino profético na era messiânica de orientações ou instruções sacerdotais legais, referente aos costumes e hábitos. Palavra oriunda de ara que significa lançar, atirar, jogar, derramar, como lançar flechas, jogar água, atirar, apontar, mostrar, dirigir, ensinar, instruir. Ter uma direção definida. Ela dá entendimento aos errados de espírito e é um aprendizado aos murmuradores. 3. Conceito de doutrina no Novo Testamento. Doutrina, grego didache, MC. 1 e 22. LC. 4 e 32. AT 2 e 42. RM. 6 e 17. Ensino, doutrina, instrução nas assembleias religiosas dos cristãos, fazer uso do discurso como meio de ensinar, em distinção de outros modos de falar em público. Palavra oriunda de didasco, significando conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos. Desempenhar o ofício de professor, conduzir-se a dar instrução, explicar ou expor algo a alguém. Doutrina, grego didascalia, 1 TM 4, 6, 1 TM 4 e 16, 1 TM 6, 1, TT 2, 1, TT 2 e 10, ensino, instrução, preceitos. Palavra oriunda de didascalos, no NT, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus, e dos deveres do homem. Como os mestres da religião judaica, que pelo seu imenso poder como mestres atraem multidões, como João Batista. Jesus, pela sua autoridade, refere-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação e como os apóstolos e Paulo, que, nas assembleias religiosas dos cristãos, encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Santo Espírito contra os falsos mestres entre os cristãos. Doutrina, grego logos, HB. 6. 1. Ato da palavra, proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia dos ditos de Deus, envolvendo seus decretos, mandatos ou ordens dos preceitos morais dados por Deus, como as profecias do Antigo Testamento dadas pelos profetas, bem como narrativas de assuntos em discussão, com respeito à mente em si, razão, a faculdade mental do pensamento, meditação e raciocínio. Em João, denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais em união com Deus. Denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa na Trindade, anunciado visivelmente através suas palavras e obras. Este termo era familiar para os judeus e na sua literatura muito antes que um filósofo grego chamado Heráclito fizesse uso do termo logos, por volta de 600 AC, para designar a razão ou plano divino que coordena um universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João 1. Quem prega outro Jesus, irá sofrer. 2 Cor 11, 4. 4. Características da doutrina de Cristo.
O bom ministro é o criado na fé e na doutrina. 1 Tm 4, 6 A. Expulsa os espíritos malignos, pois é vinda de Deus. Jó 7,16. B. Pode ser provada como verdadeira. Jó 7,17. C. Deve ser perseverada. At 2,42. D. Deve ser obedecida de coração. Rm 6, 17. E. Tem mesmo valor que revelação, ciência e profecia. 1 Cu 14, 6. E interpretação de língua. 1 Cu 14, 26. F. Temos que cuidar dela para nossa salvação. 1 Tm 4 e 16. G. Indica modo de vida na fé. 2 Tm 13 e 10. H. Convence contradizentes. Tt 1, 9. I. Deve ter incorrupção, seriedade e sinceridade. Tt 2, 7. Levando à perfeição em Cristo. Hb 6, 1. 5. Quanto às falsas doutrinas da época de Jesus Cristo e o alerta à igreja cristã. Os judeus se maravilhavam da doutrina de Jesus, pois ele ensinava com autoridade, mas eram advertidos contra a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mas quem ultrapassa a doutrina, não tem Deus. 2 João 1, 9, 10. Doutrina dos fariseus, grego farisaiov parisaios, igual chamados separados, reconheciam na tradição oral um padrão de fé e vida. Procuravam reconhecimento e mérito pela observância externa de ritos e formas de piedade, como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Mas negligenciavam a genuína piedade, orgulhavam-se em suas boas obras. Mantinham de forma persistente a fé na existência de anjos bons e maus, e na vinda do Messias. E tinham esperança de que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa ou penalidade no Hades, seriam novamente chamados à vida por ele, e seriam recompensados, cada um de acordo com suas obras individuais. Em oposição à dominação de Herodes e do governo romano, eles de forma decisiva sustentavam a teocracia e a causa do seu país, e tinha grande influência entre o povo comum. De acordo com Jósefo, eram mais de 6.000. Eram inimigos de Jesus e sua causa. Foram, por outro lado, duramente repreendidos por ele por causa da sua avareza, ambição, confiança vazia nas obras externas, e aparência de piedade a fim de ganhar popularidade. Doutrina dos saduceus, grego sadoucaiov sadoucaios, igual chamados justos, partido religioso judeu da época de Cristo, que negava que a lei oral fosse revelação de Deus aos israelitas, e que cria que somente a lei escrita era obrigatória para a nação como autoridade divina. Negavam a ressurreição do corpo, a imortalidade da alma, a existência de espíritos e anjos, mas afirmavam o livre-arbítrio. OBS. Outro evangelho, mesmo dito por um anjo, seja maldito. GL 1, 6, 9. Doutrina, crego heterodidascalio, 1 Tm 1, 3, ensino de outra ou diferente doutrina, desviando-se da verdade. Há os que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, RM 16 e 17, inventando ventos de doutrinas errôneas, F4 e 14, sendo impuros mentirosos, 1 Tm 1 e 10. Se alguém ensina outra doutrina diferente da palavra, seja maldito. 1 Tm 6, 3, 4. Temos que repreender, usando a doutrina pois não a suportarão. 2 Tm 4, 2, 3. Doutrina e religião. Religião, crego desidaimonia, Atos 25, 19, em um bom sentido, reverência a Deus ou aos deuses, dependendo do culto, num sentido piedoso, religioso. E no mau sentido, a superstição. Religião, crego irskeia treskeia, Atos 26, 5, Tiago 1 e 26, 27, adoração religiosa externa. Aquilo que consiste de cerimônias com disciplina religiosa. A religião deveria significar adoração a Deus, mas adorava também a falsos deuses, como cumprimento da obrigação de alguém. O problema era haver o cumprimento de obrigações de todos os tipos, tanto para com Deus como para com as pessoas, não significando qualquer tipo de adoração correta a Deus. Havia também o adorador ansioso e escrupuloso, que cuidava para não mudar nada que deveria ser observado na adoração, e temeroso de ofender. Significa devoto, e pode ser aplicado a um aderente de qualquer religião, sendo especialmente apropriado para descrever o melhor dos adoradores judaicos, adorando pelo elemento de medo. Enfatiza fortemente as ideias de dependência e de ansiedade pelo favor divino.
pode originar o medo sem fundamento, no sentido de supersticioso. Existem pessoas religiosas de todos os lugares, Atos 2, 5, mas precisam estar na graça de Deus, Atos 13 43, para não serem incitadas por falsos líderes contra a obra de Deus, Atos 13 50, numa religião de vãos falatórios, sem santidade e sem obras sociais, Tiago 1 e 26, 27. O sagrado é uma experiência da presença de Deus, sobrenatural, na medida em que se realiza o impossível às forças e capacidades humanas. Religião, latim religio igual re mais ligare, a religião tenta ser um vínculo entre o mundo profano e o mundo sagrado, operando em várias culturas, criando templos que se erguem aos céus como que querendo unir o espaço novo do sagrado, ar, com o consagrado, no solo. A religião cria a ideia de um espaço sagrado, como que querendo unir a mitologia dos falsos deuses gregos do Olimpo com as montanhas do deserto do Sinai onde Deus se manifestou. Enquanto que a religião pode ser apenas uma narrativa, um mito, uma fábula ilusória, a espiritualidade requer algo mais, a fé, que se expressa na confiança e plena adesão às verdades ouvidas. Observação. Enquanto que a religião externa uma forma de crer, a doutrina é uma crença racional, baseada na palavra de Deus, onde fé e razão andam juntas. A fé usa a razão e a razão não pode ser bem-sucedida sem a fé, na descoberta da verdade. A razão não pode produzir fé, mas a acompanha, pois a fé não vem de um questionamento, mas de Deus. Contudo, a pessoa pode tentar compreender aquilo em que acredita, envolvendo a vontade de descobrir, por exemplo, a lógica de que Deus existe, se relaciona com as pessoas e que através da teologia, poderemos defender racionalmente a verdade das coisas de Deus pela investigação escriturística da doutrina. Defendamos nossa fé, 1 P 13:15. 2 Q 10, 4, 5, combatendo as heresias, FP 1, 7, JD 3. JD 22, TT 1, 9, 2 TM 2 24, 25.